Olá a todos, muito bem-vindos novamente às nossas lives de domingo, Universo Bipolar, um momento aqui para a gente conversar com profissionais, psicólogos e psiquiatras que se especializaram nos últimos anos no atendimento de pessoas com transtorno bipolar. Essas lives ficam gravadas, quem tiver interesse basta buscar no YouTube, que vocês conseguem assistir desde o início do ano, todos os convidados que estiveram aqui. Hoje vou chamar uma colega muito querida, né? Que já conheço há muito tempo e que ela vai contar um pouquinho da nossa história, né? Então deixa eu já convidar muitas na live, que eu falo muito, enfim. Deixa eu ver aqui. Agora sim, doutora Karine, psiquiatra. Olá! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Tudo Tô, Diego, você tá me ouvindo normal? normal também? Vocês estão me vendo? Tudo tranquilo, né? Isso, tudo certo. De onde você fala para o pessoal te Ah, conhecer? bem longe, né? Bem aqui na beiradinha do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul. Tô em Ilha Solteira agora. Bem longe. Fiz residência aí pra esses lados, mas voltei pra cá. Isso, né? Karine fez residência na Faculdade de Medicina do ABC, né? E, embora atenda de tudo, né? Mas os transtornos de humor, eles acabam sendo o feijão com arroz do nosso dia a dia, né? Sim, sim. E aqui pro interior, né, Diego, assim, é muito comum que a gente veja o pessoal que não consegue dominar tanto, assim, de uma forma geral, até pela questão de, às vezes, da distância, enfim. Então, a gente vê que pra cá a gente ainda tem muito o que avançar em relação à psiquiatria, né? Então, a gente trazer pra cá isso é bastante importante, esse assunto. E não é exceção, né? Como a gente sempre diz. Não é exceção. E É. muitas vezes os profissionais têm um preconceito de como seria uma pessoa com transtorno bipolar, porque na formação antiga, o transtorno bipolar eram pacientes internados, né? Então Isso. fica-se uma concepção até estereotipada e ruim entre alguns profissionais de que uma pessoa de sucesso ou da vida normal, cotidiana nossa, possa ter transtorno bipolar. E as pessoas pensam muito mais em depressão, ansiedade ou até um TDAH, mas jamais um transtorno bipolar, né? É mais bonito, né, dizer que tem, aparentemente, pelo que as pessoas pensam, né, que tem TDAH, que tem ansiedade, que tem depressão. Falar que tem transtorno bipolar, a gente percebe em muitos casos que chega a parecer uma ofensa, né? Os próprios profissionais, muitas vezes, não. Imagina, quem disse que você tem transtorno bipolar? Isso é muito comum, né, Diego? A gente vê muito, infelizmente, assim. Então eu vou pedir para vocês que estão aí, eu não estou conseguindo tirar os comentários nas últimas lives que eu tenho feito. Antigamente tinham 3 pontinhos ali do lado do comentário, eu tirava e ficava tudo certo. Então não façam perguntas ali, mas façam aqui nessa interrogação, porque eu consigo ler a pergunta com mais facilidade, porque ali eu não estou conseguindo voltar. Eu estou vendo que vocês escrevem, mas aquilo some. Ó, o pessoal tem muito preconceito com os bipolares. A Oliveira, alguma coisa já passou, já não consigo ler mais. Então vocês A gente coloquem vive ali. isso também, né, Diego? Esse preconceito, inclusive nós, né? Que tratamos. Como? A gente vive esse preconceito muitas vezes também, né? Inclusive nós que tratamos, né? No sentido de outros profissionais muitas vezes trazerem esse estigma pra gente também. Aham, sim. E eu vi uma coisa uma vez, uma pessoa dizendo assim: não, eu não vou dar esse diagnóstico porque ele é pro resto da vida. Então eu prefiro esperar para realmente daqui a alguns anos ficar claro que é um transtorno bipolar e que a pessoa vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Só que isso é muito grave, ao meu ver, porque a pessoa já está carregando aquilo desde o início da sua vida com as suas consequências
e os seus prejuízos graves de um transtorno assim, e dar ou não o diagnóstico não vai esconder uma coisa que existe, ela vai continuar ali existindo e trazendo mais danos, né? Então, tem que bancar nessa questão, o profissional tem que bancar também, né? Tem que ser firme, né? É, uma pessoa está perguntando aqui por que que você acha que muitas pessoas ao redor de quem tem transtorno bipolar insistem em seguir tratamentos alternativos? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre conversou muito, né, Diego? Eu acho que no nosso dia a dia aí de fazendo psiquiatria, lidando com a ciência de uma forma cada vez mais, eu vejo que isso é muito da psiquiatria em si. Né? As pessoas elas têm uma dificuldade enorme em entender que o transtorno psiquiátrico é uma doença, né? Que é uma alteração de funcionamento do cérebro e que assim como o hipotireoidismo, enfim, como qualquer outra doença clínica. Então eu penso que vai muito disso. Acho que historicamente também, né, lá dos tempos aí dos primórdios, em que era uma coisa muito relacionada à fé, à questão cultural. Então as pessoas ainda hoje eu penso que elas ainda estão presas um pouco nisso, né? Então elas ficam muito nessa ideia de que coisas alternativas não fazem mal. Eu não sei. Eles pensam que o remédio faz mal. É muito comum essa ideia, né? Então as pessoas elas não veem a psiquiatria, muitas delas, como ciência, que é. Acho que a grande questão é essa. E às vezes vendo também que como se o próprio remédio causasse os sintomas, né? Às vezes tem essa confusão, a pessoa inicia um tratamento e vai ficando, às vezes, começa a pôr em xeque, né? Se na realidade o remédio está causando os sintomas depressivos, por exemplo, da pessoa, a queda de energia. Porque, claro, a pessoa ela não estudou o livro, ela não sabe esse remédio causa queda de energia, esse remédio causa tristeza, esse remédio causa falta de prazer. Então, e aí vira como tudo é no comportamento, né? Diferente de algo na perna, né? Que aí você fala, não tem como o remédio ter causado a minha ferida, né? Aí fica, eu acho que tudo muito nebuloso, mas por isso que eu acho que a psicoeducação ela é super importante, né? Eu acho que Entender é o essas principal, né? A questão coisas. da psicoeducação. Eu falo isso muito com os pacientes. A gente precisa entender o que a gente tem, entender que isso é uma doença, para que a gente consiga identificar os sintomas e tratar adequadamente. Senão vai ficar sempre nessa ideia muito superficial, que não deve ser, né? E tem uma pessoa aqui perguntando, assim, dizendo que as pessoas não entendem e acreditam que o transtorno bipolar é um transtorno de humor somente. Que elas não conseguem entender, elas acham que é isso, né? É. O transtorno bipolar, acho que você é o principal que explica isso pra gente aí desde muitos anos, né? É uma doença completamente complexa e que quem dera fosse só o humor que tivesse envolvido, né? Ia ser muito mais fácil, eu acho, até de tratar e de equilibrar, né? Ele é uma doença espectral, como você sempre traz, e é bem aquela coisa. A gente tem a alteração de impulsos, de energia, de pensamento, do humor, claro, mas não é só isso, né? E as pessoas não conseguem entender. E elas ficam muito presas nisso, né? Ou é só a euforia, a pessoa tá super feliz e a pessoa tá super triste. E na verdade, esses extremos até não são tão comuns se a gente for parar pra pensar, né? E é interessante porque as pessoas aceitam hoje já, né, os profissionais principalmente, que você pode ter um indivíduo deprimido sem estar triste. Porque a Sim. pessoa fala, não, óbvio, claro que sim, é porque tem queda de energia. Então a pessoa fica cansada e não tem motivação para fazer as coisas. Então ela pode ter, é a depressão atípica isso. Uhum. Ah, legal. Só que quando a gente vai falar do polo de cima, onde na mania, sim, a pessoa fica com humor exaltado, ou eufórico ou agressiva, junto com o aumento de energia, com a redução da necessidade de sono, com a pressão de fala, nananã. Mas nas formas mais comuns de bipolaridade, a pessoa não chega nesse ponto da régua, é num ponto antes. E nesse ponto de antes da hipomania, em geral, o humor não vai ficar visivelmente alterado para os familiares, para as pessoas que estão perto, né? É um aumento na energia e na atividade dirigida para as coisas que a pessoa Isso. faz. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas dão um pulo para trás, dizendo não, 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 mas aí você tá. Não, não é isso, porque senão daí todo mundo é bipolar. Não, não é.
né? Não e a gente, por quê? Porque é várias coisas para ser um transtorno, né? Não basta uma coisa só, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Eu explico muito para os alunos, inclusive, isso. Os transtornos psiquiátricos, eles são sindrômicos. Então, nunca a gente vai falar de um sintoma especificamente. A gente está falando de uma síndrome, de uma união, de, né? Um conjunto de sintomas. E as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, em entender. Até por isso, eu acho que é o tempo de demora dos diagnósticos do transtorno bipolar tipo 2, por exemplo. As hipomanias, elas passam muito desapercebidas, né? Principalmente pelos próprios pacientes, né? E tem paciente que às vezes fala, não, mas eu estava bem. Eu entendo que você estava bem, mas é um bem talvez diferente do que seria o bem normal, não gosto de usar essa palavra, né? Mas enfim, um muito bem ou um bem muito energizado, com muita atividade dirigida, com aumento de impulsos, pode ser sintoma. E as pessoas têm muita dificuldade de entender e de aceitar também, muitas vezes. É, aqui a Mônica diz que tem transtorno bipolar tipo 1, foi diagnosticado em abril do ano passado, Sim. que mora no interior de São Paulo, é pedagoga, sente muito preconceito, como se não fosse capaz de realizar seu trabalho como qualquer outra pessoa, né? Ela diz que entende que tem limitações, mas que o diagnóstico não deve defini-la, né? Exato. E aí Primeiro, uma pessoa está perguntando aqui, assim, desculpe, em que momento contar para um parceiro sobre diagnóstico? essa é uma questão que todo mundo tem, né? O parceiro, às vezes no ambiente de trabalho. Primeiro para Mônica, né? Eu sinto muito que tenha aberto o quadro, enfim, a gente sabe que isso pode acontecer, mas que bom que hoje você consegue entender o que você tem e a gente tem essa chance de tratar. Eu acho que essa é a parte mais importante. Em relação a preconceito, a gente sabe que, né, dentro do transtorno bipolar é muito, mas de certa forma, voltando, né? Na psiquiatria a gente tem muito disso, né? Então eu já ouvi coisas absurdas. Uma vez eu nunca esqueço, eu recebi um pedido, uma paciente queria fazer um procedimento na sobrancelha e a pessoa não quis fazer enquanto não fizesse, enquanto psiquiatra, não fizesse um relatório para dizer que ela podia se autodeterminar. E aí eu entrei em contato com essa pessoa, porque eu falei, gente, então quer dizer que, né, todo profissional tem que fazer? E ela falou dessa forma, lá, mas e se ela tiver uma depressão e ela não souber o que ela tá fazendo? Então as pessoas têm muito preconceito, infelizmente, né? Essa ideia de que o paciente psiquiátrico ele é incapaz. E de forma alguma é dessa forma. Claro, gente, você está falando de um surto psicótico, naquele momento, a pessoa ela realmente está fora do contato com a realidade. Mas fora isso, ela tem uma vida normal, se tratar completamente, né, estável e possível, né? Não tem nada de incapacidade, de forma alguma. E É do como se as parceiro. pessoas tivessem um estigma de que alguém pode se suicidar, uma pessoa com transtorno psiquiátrico pode se matar a qualquer momento, ou ter um surto a qualquer momento, ou qualquer coisa que ela fizer tem que estar supervisionada porque Sim, pode sim, ser já alterado. Gente, não é bem sim, assim, né? Não é desse jeito que as sim, coisas acontecem. O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem, mas ela não te contou porque você não passou confiança para ela te contar. Porque as pessoas devem se proteger sim dos sim. outros, porque as pessoas são muito preconceituosas e dão opiniões muito duras, né, sobre as coisas. Então as pessoas se preservam, mas aquilo está ali dentro, né? Então se alguém teve uma tentativa de suicídio, ela já estava mal nos últimos meses e você não percebeu e ela não te contou por algum motivo. Mas não surge assim, né, do nada, né? Hum. E aí entra nessa outra pergunta, né, de quando dizer para as pessoas, né? Eu sempre falo para os pacientes que não tem uma regra, mas eu, ainda pensando nessa questão do preconceito, o que eu sugiro é que as pessoas saibam, pessoas próximas e pessoas que vão poder te ajudar no momento, né? Não aleatoriamente, pessoas que talvez só vão te atrapalhar e não vão te ajudar, né? Que vão só reproduzir o preconceito. Eu penso nesse sentido. Uhum. Tem uma pessoa aqui comentando assim: posso fazer uso de antidepressivos? Pode fazer uso de antidepressivos em quem tem transtorno bipolar? Pois o pico de euforia vai lá em cima, gente. A pessoa comentou. Isso é uma dúvida muito comum, né? Os antidepressivos, obviamente, eles não são proibidos no transtorno bipolar. A gente sabe que, claro, tem algumas classes que são mais seguras que outras, no sentido de induzir uma virada maníaca, alguma coisa, mas é aquilo. Eu posso usar antidepressivo? Posso, desde que o meu humor ele esteja seguro pelo estabilizador de humor. Acho que é a parte mais importante, né? Então, estabilizou, evoluir para uma depressão pura.
Eu posso usar uma molécula ativadora e os antidepressivos estão dentro dessas possibilidades. Mas sempre com estabilizador de humor junto. Se tá te deixando pra cima, sugiro que reavalie, né? Sinal que o humor não tá estável como deveria, não tá seguro como deveria. Uhum. E é a grande máxima mesmo, né, do transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele só existe por conta do polo de cima, porque senão ele seria uma depressão, já que o polo que sobra é a polo depressivo. Então, o polo de cima, ele é quem tem que estar o tempo inteiro sendo monitorado, porque ele vai denotar que a pessoa está instável já pela presença dele. Seja a presença dele isolada, sozinha, totalmente no polo de cima, então numa mania ou numa hipomania, ou no estado misto da pessoa, que são as apresentações mais comuns e que são mais confusas, porque daí a pessoa acha que está só em depressão, né? Mas se ela estiver estabilizada, ela pode receber, né? A grande questão é quando e como, né, isso vai Exato. acontecer. Exato. E na maioria das vezes a gente vê que é quase que uma exceção, né? A maioria dos pacientes fica bem com os estabilizadores, né? Não precisa. As pessoas têm essa ideia, né? Ah, eu vou ficar sem antidepressivo, então eu vou deprimir. E é justamente o contrário. Eu tento explicar isso muito para os pacientes. Mas é porque quando eles estão mal, eles estão ativados mal, eles estão deprimidos com ansiedade junto, com irritabilidade junto, com pensamento em grande quantidade dentro da cabeça. E aí, essa apresentação, por ser depressiva, mas está acelerada, a sensação da pessoa é de depressão, eu entendo isso, né? De novo, Uhum. ela não lê o livro, né? Então é o que ela está sentindo, é genuíno, mas tecnicamente não é bem assim, tão simples assim. E aí ela entende o quê? Ela entende que ela está deprimida e só deprimida, né? E que ela precisa melhorar da depressão. Só Uhum. que, na realidade, se ela parar de ter energia na depressão, essa depressão some. Então, são os Uhum. estabilizadores que vão fazer esse Exato. processo, né? Entender isso eu acho que é difícil, realmente é muito difícil entender, né? É uma quebra de paradigmas, assim, porque quando você sai da depressão unipolar para vir para entender isso aqui, você tem que mudar totalmente a cabeça, né? E geralmente essas pessoas elas vêm da casa da depressão unipolar, né? Porque Sim, era lá que elas moravam durante muito tempo, né? a maioria. E mostrar isso. Mas é bom quando a gente voltando àquela questão da psicoeducação, né, Diego? É importantíssimo, né, quando os pacientes conseguem entender isso. E eles mesmos trazem essa ideia, né, de que, olha, eu melhorei em alguns aspectos. Claro, às vezes a energia em si, a parte do humor em si, muitas vezes não vai estar. Da energia, não, perdão, do humor em si, talvez seja o mais demorado aí de melhorar. Eu sempre digo isso. Mas a gente conseguindo tirar essa energia ruim de uma depressão mista, por exemplo, automaticamente o quadro já melhora muito, né? Que é o desespero. A gente entende, é o que você falou. Eu sempre lembro de você falando, né? Da depressão desesperada, aquele desespero. E isso é uma coisa que angustia demais mesmo. Mas a gente tem que ter paciência e tem que ter ciência, tem que entender e pensar numa linha de raciocínio lógica. Uhum. E eu queria agradecer aqui várias perguntas que vocês estão mandando aqui dentro, tá? Dessa caixinha com essa interrogação, alguns psicólogos aqui também. E até aproveitar essa deixa aí para falar que no final do mês que vem, dia 19/9, eu faço o lançamento do curso de casos clínicos para psicólogos e psiquiatras, que é baseado em casos reais. Então eu acho que ajuda muito, porque na teoria você vê pensamento acelerado, mas o que que a pessoa fala, como que ela se comporta, o que que ela sente. Então, quem tiver interesse e estiver aqui, a gente vai ter esse última turma do ano a partir do dia 19 de setembro, na Semana da Bipolaridade. E quem está aqui na live, seja bem-vindo também participar, porque na live a gente vai conversar, vou chamar psicólogos e psiquiatras que quiserem participar para a gente tirar dúvidas ao vivo, né? Mas vocês também podem aprender com isso, porque a gente tenta sempre na internet não usar nada técnico e tudo. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Uma pessoa diz: por que sinto vontade de estar na ativação? Estou passando por depressão e crise de pânico e é torturante.
A ativação, quando ela vem numa ativação, na verdade, a ativação de, mesmo que ela não seja pura, né? Se for uma hipomania mista, mesmo assim, o paciente ele realmente ele não sente tanto, né? Ele tem mais energia de fato, então tem aquela ideia de que ele está melhor. Muitas vezes, se ele está muito ativado pro lado da irritabilidade, as pessoas que estão junto é que sofrem, na maioria das vezes, né? Ou o paciente em si muitas vezes não tem essa crítica. E a depressão é o que dói mesmo, a depressão é o que traz aquela angústia. Então, o que eu penso é que os pacientes eles preferem estar na ativação porque eles têm a falsa ideia de que eles estão mais funcionais, de que eles estão, né, melhores. E isso é uma crise. Eu tento trazer para os pacientes É. sempre isso. Os dois polos são crises, né? E a gente precisa olhar para eles. Eu acabei de escrever um post, porque no domingo eu faço os posts da semana, né? Gente, tudo da bipolaridade é falso. Tudo que ela produz é falso. Então, a sensação que ela produz na mania e na hipomania, ela é distorcida para cima. Exato. É as qualidades, a sedução, a inteligência, a velocidade, a perspicácia, A a, capa libido. a libido, a sensualidade, o poder, o empreendedorismo, a coragem, a destemor, tudo isso é distorção. Nosso cérebro, ele nos engana o Sim, tempo inteiro. O sim. tempo inteiro, né? E na depressão também, né? Você é péssimo, você é feio, você é burro, você não sabe nada, tudo vai dar errado, não adianta, qual é o sentido da vida, por que que a gente tá aqui, todo Não mundo vai vale a morrer pena viver. mesmo, hã? Não vale a pena viver, Não né? vale a Não, pena a vida acabou. viver. Então, assim, não é fácil conviver com isso, porque quando a gente tá mal, a gente quer ficar bem. Então a gente entende a distorção. A gente entende não, a gente entra nela um pouco, porque a gente acredita, né? A pessoa deprimida, ela acredita que por isso que ela sofre, chora, né? É real, né? Então é real, mas ao mesmo tempo, com a psicoeducação, é importante questionar esses pensamentos, essa Sim, distorção cognitiva sim, da depressão e a distorção cognitiva da hipomania. É fácil, não é tão simples, mas e lembrar da chave máxima também, né? Tudo que sobe desce. Então, ainda que não fosse que fosse verdadeira a hipomania, que aquelas sensações elas fossem verdadeiras, ela oscila depois, a conta chega, sim, né? sim. Eu sempre digo isso no consultório para os pacientes. Se existisse um medicamento que conseguisse garantir que você pudesse ficar numa hipomania pura só nela, talvez a gente poderia até pensar e garantir. Mas o problema é isso, né? Se ela vem, a depressão ela vai vir depois. É só questão de tempo. E a gente percebe, né, que quanto mais oscilações, a tendência é que as crises elas vêm vindo cada vez piores. Então é aquilo, tá? Eu fico um tempo bem para depois ficar anos ou meses, anos muito mal. E sem contar também que é isso que você falou, né? Da ideia, da falsa ideia, tá? Eu tô mais funcionante, mas será do empreendedorismo, por exemplo? Quantas pessoas às vezes se colocam em coisas e depois perdem tudo, né? A gente não tá dizendo, né, da mania que a pessoa realmente perde o contato, mas na hipomania a pessoa fica mais corajosa. E muitas vezes ela Fica, toma atitudes e acaba perdendo, fica. né? Perdendo dinheiro, perdendo, enfim, são mil situações Perdendo o aí. casamento, porque né, passa do ponto, né? Como é que fala? Começa esqueci a metáfora que eu ia usar, mas a pessoa avança o sinal Isso, não vai, sabe, ela fica destemida, ela acha que não vai acontecer, o isso. marido não vai pegar, ninguém vai descobrir, esse investimento vai dar certo mesmo. Então, assim, né? Agora tem um ponto interessante que eu estava lá em Goiânia esse final de semana, num congresso muito interessante, porque o pessoal me surpreendeu como eles entendem de bipolaridade lá. Legal. Professor Leonardo Cacheta, da Universidade Federal de Goiás, e eles estavam trazendo um ponto que é interessante. A gente fala pouco em rede social, eu acho que vale a pena trazer um pouco aqui hoje, né? A maior parte dos portadores de bipolaridade tem depressão, oscila para depressão, mas tem gente na vida real que vive em hipomania e não oscila para depressão. Então, assim, o que que acontece, né, no cérebro dessas pessoas, que é um tipo de bipolaridade, sim, e a gente sempre fala que a conta chega, mas tem hora que a conta não chega de verdade, né? Assim como tem gente que faz maldade e não acontece nada com a pessoa,
Então a gente sempre Sim, fala assim, o mundo dá voltas, tudo, aqui se faz, aqui se paga, mas não é verdade não. Tem gente que faz coisa sim, mal e não paga, e tem gente sim, que tem algum sistema nervoso que ativa e que não. Por quê? Porque é assim, né? Existe sim. cérebro que consegue, né, fazer isso. Sim, só que é aquilo, a conta não chega na hora da depressão, mas muitas vezes chega em outros Ah, aspectos, sim. né? É o que a Sim, gente sempre sim. fala, né, Diego? Eu falo que se tem uma coisa que a psiquiatria me ensinou é que tudo que é demais não é saudável, né? Pra tudo. Então é isso. Então, humor demais, ou energia demais não é saudável, energia de menos, né? Tanto para mais quanto para menos. Tudo que é extremo não dá. Né? A gente não sustenta. Eu falo para os pacientes, falo, gente, o nosso cérebro ele é uma máquina. Se a gente não cuidar, e se ele ficar realmente só na hipomania, ou se ele ficar só ele vai fritar em algum momento, né? Não É. aguenta. Então, acho que a grande questão é essa, e sem contar a qualidade de vida, né? Porque às vezes a pessoa em hipomania não percebe, mas quem tá em volta, às vezes, sofre. É, porque muitas vezes é aquela Isso. coisa da pessoa sem filtro mesmo, né? Eu falo que o que falta é o filtro, na maioria das vezes. Exatamente. Aí ele trouxe alguns estudos, o quanto que pessoas hipomaníacas crônicas, sem depressão, elas vivem sozinhas. Uhum. Elas não se casam, ou divorciam mais, se separam mais, tem mais Muito interessante. litígio, tem mais envolvimento com a lei, na justiça, né? Porque Uhum. briga demais e processa Sim. por qualquer coisa. Então, só que o que é complicado também é que isso geralmente a pessoa não acha que está errada, né? Por conta dos Tá, sintomas, porque o é a senso de razão, né? característica, o senso de razão aumentada, a grandiosidade, né? Então ela tá assim ela perdeu tudo, entre aspas, ela afastou todo mundo, mas ela ainda, o nariz está lá em cima, né, empinado e não enxerga as Sim. consequências. Não, se afastaram porque estão perdendo, quem perde são elas, e coisas desse tipo, né? Sim. E Mas às vezes eu tem penso também que perdas. nem que talvez elas até deprimam, mas às vezes não procuram. Às vezes por serem depressões mais curtas, às vezes não dá o braço a torcer Ah, de entender que precisa, né? Tem muito disso também. tem. Isso a gente fala pouco também, num ambiente aqui também, para não confundir a cabeça das pessoas, porque é tão complexo, mas existem depressões, pessoas, essas que têm esse polo de cima, às vezes têm depressões de 2, 3 dias Coisas muito e curtas. que dorme o final de semana todo, né? Queda de energia, e depois já fica tudo bem, já. Isso. E elas acham que foram elas mesmas que deram a volta por cima. Isso é cruel muitas vezes com quem está deprimido, porque fica parecendo Uhum. que se eu fiz assim e deu certo para mim, com suplemento, ou com Sim, com isso. exercício, ou com religião, para qualquer pessoa vai dar certo também, né? Então elas fazem esse Isso. salto e daí isso é super não empático com o sofrimento do outro, porque cada cabeça é de um jeito, e daí Sim, elas acham que é só, entre aspas, o outro fazer igual ela que vai sair da depressão, né? sim. Uma moça aqui disse que foi, depois que foi diagnosticada, foi investigar, descobriu que outras tias da mesma família e a avó também tinham questões de bipolaridade. E perguntando sobre o papel da genética. O transtorno bipolar ele é uma doença extremamente hereditária, né? A questão genética é muito importante. Claro, a gente não diz, acho que como tudo, né? A gente nunca fala só da questão genética, a gente fala de ambiente, a gente fala de várias situações. Mas a herdabilidade chega aí a 80, 90% em alguns casos, né? Então, com certeza, se a gente for procurar mesmo, tem outras pessoas sim, que muitas vezes passa desapercebido, né? Mas às vezes é aquele avô que é extremamente agressivo, que é alcoólatra, às vezes a avó também, enfim, tem muitos históricos, mas a questão genética é muito importante. E lembrar que essas coisas, né, não vem colado na testa das pessoas, Exato. né? Isso vem disfarçado numa história de vida, num contexto cultural, num contexto de época em que a pessoa vive, né? E aí o comportamento às vezes ele é explicado de uma certa forma, mas eu vejo muitas vezes os pacientes, eu faço anamnese começando pela anamnese familiar, pela história, pelo antecedente familiar. E aí eu vejo muito eles falarem assim: meu avô batia na minha avó e traiu ela a vida toda. Mas assim, naquela época era comum mesmo os homens serem mais agressivos e o homem trair mais a mulher. Aí eu fico pensando.
Gente, isso é um absurdo, não é verdade isso que a pessoa está falando. Como se todos os avós daquela época fossem agressivos, batia na esposa e traía. Claro que não. É assim, eu sei que existem fatores culturais que facilitam mais comportamentos ou menos, né? A gente vai de acordo com a cultura. Agora, isso é sintoma, assim, né? Só que as pessoas, a própria pessoa com bipolaridade, ela minimiza a história do outro, né? Ela relativiza, acho que essa é a palavra, ela relativiza Relativismo. a história do outro, né? E, por exemplo, ai, minha avó teve, a pessoa diz, né? A minha avó teve uma história de amor com um amigo do meu avô e traiu o meu avô. Isso gerou toda uma repercussão na família. Ela era muito agressiva. Então, gente, pra gente, assim, aquelas histórias vão vindo, a gente vai fazendo, né? Hipóteses, né? Nossa, a hipersexualidade ali junto com a irritabilidade, era uma avó de temperamento forte. Ah, não, doutor, ela era à frente do seu tempo, né? Sim, ela era à frente do seu tempo por conta dessa energia que provavelmente ela tinha. Então a gente tentar ler com esse óculos, né, o comportamento, e com isso a gente acaba também é, a gente acaba até respeitando a história de vida das pessoas, porque a gente está entendendo que muito do que aconteceu com elas não foi uma escolha, foi imposto por questões mentais, né? Também. E isso mexe muito, né, com a dinâmica das famílias. Não tem como a gente ignorar isso, né? Quando uma pessoa adoece, todo mundo adoece junto, de uma forma ou de outra, né? Não tem como uma mãe, sei lá, ver um filho muito deprimido ou um filho muito energizado de alguma forma e não entrar nisso, né? Num adoecimento, enfim, dentro de casa, até porque muda, né, o funcionamento da pessoa dentro da casa. Então isso é muito complexo. E um transtorno mental como o transtorno bipolar, que ele é assim, espectral e ele invade a família, né? Porque não é que tem uma pessoa com TDAH naquela família, né? Quando a gente tem transtorno bipolar, a gente geralmente está falando de vários Muitas pessoas. indivíduos com diferentes sintomas, em diferentes intensidades, interrelacionando-se entre si, Isso. prejudicando-se ou ajudando-se entre si e formando uma verdadeira dança que às vezes é catastrófica ou às vezes é até virtuosa, né? Porque às vezes é de produtividade e de ajuda e de luto por eles, defenda a minha família com unhas e dentes, e a gente se ajuda, a gente se une, a gente se mata junto, mas a gente está junto. Então, e aí essas coisas elas vão acontecendo nas famílias. E as histórias que eles vão contando, a gente vai vendo esse desenrolar, né? Muito interessante dos sintomas e aquelas histórias, né? A minha irmã parou de falar com a minha mãe há 3 anos. E a minha outra irmã brigou com essa irmã e já não se falam também há não sei quantos anos. E aí são os sintomas, a irritabilidade, o senso de razão aumentado, né? Eu não falo com você, eu sou superior, eu sou o dono da verdade, então eu sou um Deus. Se você brigou comigo, eu não falo mais com você. E a energia e o temperamento ali. Então, muito interessante isso, né? Sim. E a gente começa a ver essa parte familiar, a gente vai conseguindo entender muito mais e chega a ser fascinante em alguns aspectos, né? Que você olha e fala, meu Deus, olha como as coisas vão vindo. E triste, né? No sentido de que talvez se lá atrás a pessoa tivesse tido um tratamento, tivesse tido mais esclarecimento, muita coisa teria sido evitada. Né? A gente ouve aí, né? Essa coisa que nem se falou, ah, meu avô perdeu tudo, era riquíssimo e perdeu tudo com mulher, com não sei o quê, com não sei o quê. A gente fala, poxa, tem muitas histórias, né, que a gente conseguiria evitar muita coisa. Mas enfim, as coisas vão E evoluindo aos lembrar que o poucos. tratamento não é só o medicamento, né? Quando a gente fala, Exato. não é que vai sair pondo um remédio na boca de todo mundo, mas é porque a pessoa, se ela sabe que ela tem algum traço de bipolaridade, algum grau de bipolaridade, algum espectro de bipolaridade, ela fica muito mais atenta ao que ela faz, como ela faz, ao Exato. como ela reage, como que o humor dela tá. Então, gente, isso tem um impacto enorme, porque a grande parte das alterações, elas são no nível que a gente consegue segurar, né? Tanto é que às vezes os familiares falam assim: ai, doutor, mas ela no trabalho ela é uma santa, ela trata todo mundo bem, mas em casa ele é um demônio.
que briga com todo mundo e humilha todo mundo. Por que que isso acontece? Porque é num nível, que é o da maior parte das pessoas, onde a pessoa Isso, consegue modular. E ela sabe que ela consegue, não pode expor ali que ela perde o trabalho, mas em casa, nos íntimos dela, ela solta os cachorros em cima de todo mundo, né? uhum, Então, é porque a gente tem essa capacidade, todos nós fazemos isso, a gente modula o nosso comportamento sempre de acordo com os ambientes, né? E a pessoa com transtorno bipolar, que não esteja em mania, tá? Deixar claro aqui, porque em mania não, em mania realmente ela não tem freio sobre o próprio comportamento. uhum. Mas não é a maior parte das vezes ela acaba, né? Tem uma pergunta aqui interessante que pessoas com transtorno bipolar têm hiperfoco? Isso não é do TDAH? Percebo que as minhas preferências mudam a cada fase e só consigo pensar naquilo. Exemplo, ouvir a mesma banda, comer a mesma comida, usar o mesmo estilo de roupa. Isso, essa dúvida até teve uma outra aqui por fora, né, na caixinha, que só juntando, né, falando, a bipolaridade ela pode ser diagnosticada errada e sendo um caso um TDAH. É muito difícil, né? É mais fácil ela passar desapercebida. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com você também, né, Diego? Que é muito mais fácil ela passar desapercebida do que ela ter um diagnóstico errado. Mas, enfim, o TDAH é muito provável que tenham muitos TDAHs que sejam bipolaridade. É porque realmente, quando a gente fala, voltando naquela questão da síndrome, né, a gente está falando de um aspecto sindrômico. Então, o hiperfoco no transtorno bipolar, ele vem naquele lance da atividade dirigida. Então, ele vem junto com outros sintomas, claro, né, do aumento de energia, e vamos dizer assim, e a pessoa fica naquilo, né? Então, ela só quer ver aquilo, ela só quer falar daquilo. A gente percebe isso muito em política, muitas vezes, né, Diego, religião, essas épocas aí muito polarizadas aí politicamente, a gente consegue perceber muito disso, né? Então, a gente tem sim, né? No transtorno bipolar existe o hiperfoco, mas dentro, junto com outros sintomas, né? Então, dentro de um episódio, por exemplo, né, de hipomania, que eu consiga identificar os sintomas, não só o hiperfoco isolado, mais ou menos nesse aspecto. E eu lembro que uma paciente comentou assim comigo, ela falou assim, de novo, pessoas que são já muito assim, se conhecem muito bem, né? E ela disse assim, quando o assunto política para ela é um assunto delicado. Só que se ela tá estável, vem uma postagem provocativa, que é oposta ao lado que ela acredita, aquilo passa e ela tá ok. Mas quando ela tá ativada, aquilo vem com uma força que ela não consegue não comentar, não destruir e não acelerar em cima daquilo, daquele comentário, daquela coisa. Então, é muito interessante porque realmente assim, e aí ela fica culpada às vezes por isso, porque aí passa às vezes 30 minutos ou uma hora, ela volta lá e apaga aquilo que ela comentou, um textão gigante, né? Porque olha a luta interna que é para controlar essas coisas, né? Em aumento de energia muito grande, né? Eu tinha um paciente, um dia me marcou muito, que ele falava assim que ele, nesses momentos, né, em que ele estava mais energizado, na parte mais da irritação mesmo, ele saía na rua para procurar briga. De tão de tanta raiva, de tanta, sabe, tipo, eu preciso extravasar. E ele saía na rua, claro, a gente tá falando de um quadro mais grave, obviamente, mas ele conseguia ter essa noção, tipo, eu saio. E quando eu tô bem, às vezes acontece alguma coisa e eu dou risada. Então é muito diferente mesmo, né? A gente fala de um contexto. Se a pessoa prestar atenção, ela vai conseguir saber qual que é os Sim. pontos fracos dela. Presta atenção, é no trânsito, é no trabalho, é com um familiar em específico, são com todos os familiares, é com seu parceiro, é em compras, é em vontade de flertar, é em questão de o pensamento estar tão acelerado que eu não consigo prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo. Então, isso vai variar muito em cada pessoa, a forma, qual o sintoma principal e os outros estão juntos, mas eles ficam ali adjuvantes, né? Então a pessoa fazendo isso, ela vai conseguindo se compreender mais, né? E uma coisa do TDAH que a menina perguntou, acho importante falar, porque é muito importante saber que o cérebro da criança, ele é uma plantinha, que uma plantinha não é igual a um arbusto, que não é igual a uma árvore, embora todos eles vão virar a árvore, vamos dizer assim, né? Então,
mas são momentos diferentes do cérebro. Então, o cérebro da juventude, ele pode ter alterações inespecíficas que depois se modificam e ganham uma forma mais clara. Então, o transtorno bipolar, ele pode se manifestar com ansiedade, TDAH, distúrbios de sono, irritabilidade, alterações alimentares na infância, tá? Isso é muito difícil. Eu sei que isso é. Ah, mas e aí o que que faz? Trata, né? Trata com cuidado, com responsabilidade. Mas é importante porque às vezes as pessoas pegam umas verdades absolutas na cabeça delas, do tipo: se eu tive déficit de atenção desde a minha infância, logo, como eu tenho até hoje, então era o TDAH que começou lá e agora ele está até hoje. Não, Uhum. pode haver uma mudança. Veja, a árvore cerebral cresce, né? A neuronal ela cresce ao longo do tempo. Então, mas e aí, como é que faz então um diagnóstico, né? Como que a gente pensa sobre isso? Tem que estabilizar o humor, o sono, os sintomas que não são de TDAH, né? Porque realmente, quando tem superposição, se a gente for pela pontinha do iceberg, né? Apresentar lá no congresso, vou até roubar aquele slide depois, vou achar ele na internet, um elefante. O elefante gigantão era o transtorno bipolar. Aí tinha um psiquiatra olhando a pata, falando, é pata. Ah, Aí no boa, rabo ele olhando e falando, não, é rabo. O outro na orelha falando, boa. não, gente, é orelha, é uma lupa. Bem Então, isso. olha que interessante essa metáfora, né? Eu É achei assim bem isso. brilhante. Eu achei. Bem, Porque assim, você pode estar vendo uma parte do todo. Isso é sim, perigosíssimo. Porque aí o cara brigando e ele tava assim, ó, é pata. É só pata que eu tô vendo aqui. Você tá vendo a pata de um bicho de um maior, todo, né? exatamente. E na Isso. psiquiatria é bem isso, né? É um elefante mesmo, aliás, acho que é até mais complexo, né? Mas a gente entender que existem também as comorbidades, né, Diego? Acho que isso eu gosto de pontuar para os pacientes. Ah, eu posso ter TDAH e ter transtorno bipolar? Posso, né? Ah, eu posso ter autismo e transtorno bipolar? Posso. Então a gente tem as comorbidades também. Por isso que é tão importante fazer uma história clínica detalhada. Né? Os pacientes às vezes reclamam, ah, mas você não atende convênio, por que não sei o que? Gente, a gente precisa de tempo. Né? A gente não consegue fazer uma avaliação detalhada. Muitas vezes, numa consulta longa, às vezes a gente não consegue, a gente precisa de mais tempo para conhecer o paciente, porque podem ter comorbidades também, né? Tem mil coisas que a gente tem que avaliar aí. Tem uma pessoa perguntando aqui, uma pessoa, a esposa dessa pessoa, desse rapaz, tem bipolaridade e transtorno borderline. Como lidar com essas duas coisas? Um fator de confusão muito grande também, né? A gente tem muito disso, né? Eu particularmente recebo muitos pacientes, já recebi, né? Muitos pacientes aí com histórico, é border, só border, né? Aquela história. A gente entende que o transtorno de personalidade border, ele é da personalidade, então ele é uma coisa que vem aí acompanhando a pessoa, que a pessoa ela tem algumas crises relacionadas ao abandono, a dificuldade aí do abandono, essas situações. Mas se ela preenche critérios para um episódio, né, então se tem outras coisas além dessa crise, então aumento de energia, se tem sintomas que preenchem, por exemplo, uma hipomania, ela vai ter o transtorno bipolar, por exemplo, desde que ela tenha depressão. E eu acho que lidar com isso, mesmo no border, entra a questão da estabilização do humor. Eu acho que a gente conseguir conter. Eu costumo dizer para os alunos assim que nesses casos o mais importante é a gente conseguir conter impulsos de uma forma ou de outra. E aí entra, claro, a psicoterapia. A gente não consegue falar de tratamento de transtorno de personalidade do bipolar também, né? Sem psicoterapia. E conter impulsos. Porque eu penso, se o paciente está muito sintomático, às vezes até a questão da personalidade é difícil a gente avaliar. A gente traz muito disso, né? Então, é um assunto bastante complexo para os profissionais, assim, é um fator de confusão importante. E às vezes não é fácil para a própria pessoa, ela leva um certo tempo para entender o que que é humor e o que que é emoção. Exato. Porque humor é igual eu acordar com febre, passar o dia com febre. A emoção é eu subir a escada e ficar quente, porque eu subi a escada. Exato. Então, veja como são coisas muito parecidas, porque a temperatura ficou quente, mas elas são bem diferentes também, porque a primeira vem algo de dentro e que me ocupa. Então, eu passo um dia, né? Eu sinto que aquilo entrou em mim,
né? Sem uma causa em geral, e aquilo me acompanha. Numa pessoa com transtorno borderline, ela é muito reativa. Então ela pode ficar bem enquanto tá tudo bem. Hum. Mas se o marido fala, e geralmente é alguém de ligação próxima no transtorno borderline, o que instabiliza, né? Não é uma pessoa desconhecida na rua que vai fazer a pessoa borderline ter uma crise. Mas a pessoa, se uma pessoa que é fortemente ligada efetivamente com ela fizer algum comentário ou tocar em algum assunto complicado, a pessoa pode ter uma desregulação, a ponto de até jogar uma panela, vamos dizer assim. Mas isso não é uma mania, isso não Sim. é uma hipomania, isso foi reativo ali. O contexto fica muito claro que foi depois de toda aquela situação. E aí isso envolve como? Como que trata isso, né, Karine? Que é o que eu falei, né? A questão da psicoterapia, da pessoa aprender a lidar com essas emoções basalmente, né? O principal, né? Que como o próprio nome diz, né? A gente é a personalidade da pessoa. Ela precisa aprender a lidar com essas dificuldades, ela precisa entender, enfim, e é um processo muito longo. Mas mesmo no border, a gente sempre diz, né? Os estabilizadores muitas vezes são muito bem-vindos. Justamente nesse aspecto de conter impulsos, né? Para que a gente consiga deixar o paciente minimamente pensar antes de agir. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Mas pode acontecer também do remédio não conseguir fazer este efeito, né? Porque daí que por isso que é mais profundo do que um transtorno de humor, porque ele é enraizado na pessoa, é quase que uma resposta arco-reflexa da pessoa. Então ela tem que primeiro saber, ó, eu tenho transtorno borderline, então eu sou reativo. E eu tenho medo de abandono, eu grudo nas pessoas de forma muito intensa, né? E às vezes eu elogio demais e depois eu odeio aquela pessoa. Então, se a pessoa perceber essas características, ela vai saber também, assim, se antecipar a isso. Né? Então, por exemplo, meu marido me provoca, eu me sinto provocada por ele. Primeiro, vamos sentar junto, vamos pedir, não faça isso, não faça aquilo. Quando eu tiver assim, não faça desse jeito. E também eu me segurar também, né? Então, assim, se eu tô com vontade de jogar e eu sei que eu jogo as coisas, o que que eu vou fazer quando der isso? Eu saio de casa, eu vou pro quarto, eu tomo banho. Então, assim, tem um papel muito forte da pessoa, né? Vai ter que ter um movimento enorme da pessoa. E o pior é quando a pessoa não acha que tem nada. Aí você tá num nível assim, lá atrás, né? Não tem crítica, né? E aí não tem remédio que faça milagre, nem terapia, né? Que a pessoa nem vai. Não, e às vezes a gente escuta histórias do tipo, ai, nenhuma terapeuta conseguiu me consertar. Uma vez eu escutei essa fala, eu falei, Eu olha, escuto isso muito. terapia não é mecânico que vai tirar suas peças. Não, terapia é como se fosse um treinador do lado do campo, ele não vai nem entrar no seu campo, ele não vai lá viver a sua vida, ele vai ficar na beira do campo, olhando você correr e vai dizer, ó, seu pé correu errado, você torceu, você virou, o jeito que você posicionou sua mão e tal, ele vai te sinalizar coisas, mas quem joga o jogo é você. Né? E aí a pessoa fala uma frase dessas, assim, nenhuma terapia me ajuda, nenhum terapeuta me consertou, mostra que ela não entendeu o que que é a psicoterapia, Exato. né? Em nenhum momento até agora, e não é culpa dos psicólogos, né? Isso é uma questão de compreensão do seu papel. O terapeuta é muito importante na psicoterapia também, né? Tem terapeutas bons, ruins, mas a pessoa ela precisa entender como que funciona esse processo, né? O que que Exato. ele me diz o que que eu estou fazendo, ele questiona meus comportamentos, minhas atitudes, eu revejo minhas formas e eu mudo. E às vezes eu não consigo, mas eu falo, eu não consegui, mas eu estou tentando. E vai assim, né? É, Tem uma questão aqui também bastante. é, Acho que é uma pergunta sempre que aparece, né? E as pessoas têm muita dúvida sobre ansiedade, né? Ansiedade no transtorno bipolar. Estou sentindo medo de tudo, pânico, é uma comorbidade. Como que funciona isso? A ansiedade, ela é um sintoma muito. Acho que você postou, inclusive, fez um post. Acho que foi ontem ou hoje sobre isso que eu achei super interessante, da questão de como é prevalente, né, a ansiedade dentro do transtorno bipolar, né? Acho que foi um story, alguma coisa assim.
E a ansiedade, é o que eu sempre digo para os pacientes, ela é um sintoma muito inespecífico, né? Então é a mesma coisa que a gente falar, sei lá, a pessoa tá com uma febre, ah, mas ela tá com a febre, é uma coisa viral, é central, é infeccioso, enfim. A ansiedade, ela é muito inespecífica, então sim, ela é muito comum dentro do transtorno bipolar, né? Especialmente o tipo 2, né? Então pode ter uma comorbidade sim, mas na grande maioria das vezes, ela é um sintoma de ativação. A ativação se manifesta como ansiedade, né? E a gente vê muito isso, né? Ah, eu tô ansioso, vai, coloca antidepressivo, né? Geralmente os inibidores, até os duais, né? Que é a venlafaxina, desvenla. E aí os pacientes pioram ainda mais muitas vezes. Então, é muito comum, sim, né? Pode ter uma comorbidade, mas na grande maioria das vezes é um sintoma de ativação dentro do transtorno. E muito comum mesmo. Ah, lembrei. Não, na realidade, eu postei o título da aula que eu fui dar lá em Goiânia, que eles pediram para falar sobre ansiedade diferenciada dos estados mistos. Ah, Então, tá, acho que tá. foi isso. É, E aí, o tá que que certo. esses estudos mostraram? Esses estudos mostraram que, assim, no transtorno bipolar, tem sintomas que são só da mania e tem sintomas que são só da depressão. Então, por exemplo, em geral, humor eufórico é só da mania, você não vai ter isso na depressão. Humor Isso. deprimido é só da depressão, você não vai ter na mania. Mas tem sintomas que eles estão no meio, eles estão grudados ao mesmo tempo na mania e na depressão, e como se eles fossem o centro do estado misto. Porque eu posso ter estado misto juntando um sintoma aqui, tipo humor deprimido, que é da depressão, e um sintoma que é só da mania, por exemplo, o pensamento acelerado, que não tem na depressão. Então, nesse caso, eu estou pegando o sintoma da bola de cá e com a bola de cá. Mas tem sintomas que eles são em cima do muro. Eles assim, eles não decidiram em que lado que eles vão ficar. E Sim. ansiedade é um sintoma que está aqui no meio. Por quê? Porque eu tenho pensamento acelerado, eu tenho uma quietação interna, eu tenho uma agitação, mas o meu estado interno é negativo, ele é desconfortável, ele é desagradável, né? Irritabilidade também é assim, né? Eu tenho uma agitação, eu tenho uma inquietação, eu tenho uma energia comigo, mas eu não estou bem. Seria a pessoa irritada. Exato. Quando a gente olha para você, essa pessoa não está bem. Exato. Essa Acho que pessoa não alguém tá bem. comentou aqui embaixo, inclusive, que quando tá irritada, até a respiração das pessoas irrita, né? Incomoda. E é isso mesmo. Exatamente. Então, gente, a ansiedade e irritabilidade, elas são de estado misto, porque a pessoa significa que o seu cérebro está de uma forma em que ele está muito instável, né? Ele está desorganizado, ele tem coisas confusas, que são misturas confusas, isso repercute na vida como um estado de muita intensidade, muita imprevisibilidade, porque no estado misto, a pessoa ela não responde por si mesma totalmente. Ela vai depender do ambiente às vezes. A gente não pode ficar dependendo do ambiente. Se eu depender do ambiente, eu tô ferrado, porque se o ambiente for ferrado, eu pulo da janela, né? Então, isso que é o complicado com os pacientes em depressão mista, porque se ainda o filho ficar com uma doença grave, a Exato. pessoa vai descontrolar totalmente. Ela fica imprevisível, a gente não tem controle, né? Estamos chegando ao fim. É, Tem aqui uma questão interessante também, eu passando. Gente, eu estou olhando aqui de dentro. Essas que estão aparecendo ali não consigo, porque eu não consigo voltar aqui pela forma como meu celular tá. É... É comum da pessoa, de tempos em tempos, a pessoa começar a achar que não é bipolar. É quase que uma regra, né? O Diego, que eu diga, né, Diego? Quantos anos aí? Desde 2016, Não, gente, uma pessoa 2015. recentemente, eu tô com ela há muito tempo, uma paciente. E assim, enfim, tudo registrado, né? Porque as minhas anamneses eu gosto de deixar assim, eu anoto tudo que a pessoa fala, até porque eu não lembro. Então a gente precisa reler. Aí a hora que a gente relê, eu falo assim, ó, assim, eu sou um psicopata, eu inventei essas coisas aqui lá na primeira consulta há 5 anos atrás, o que é muito, eu não ganho absolutamente nada com isso. Ou você disse isso, e você disse isso. Mas é engraçado como muda, às vezes a pessoa, ela se.
E isso é um dos principais fatores de abandono de tratamento, né, Diego? Que nem eu tava falando, né? Quantos anos aí, às vezes eu mandando mensagem pra você, Diego, tu deve estar fazendo alguma coisa errada, não é possível, o paciente parou de tratar, que não sei o quê. E você lembra que você sempre fala, não, às vezes eles param. Então é muito comum que os pacientes tenham essa, né? Primeiro porque às vezes dá uma subida na energia, a pessoa entra aí numa hipomania, muitas vezes ela se acha muito bem e realmente ela não tem mais nada, né? Ou até numa mania, né? O paciente, recentemente atendi uma paciente, olha, Jesus me curou, eu não tenho mais nada, eu estou ótima, eu não preciso de remédio. Então, isso pode acontecer, né? Então, os pacientes. E para fora, né? Fora dos sintomas mesmo, a gente sabe que é difícil para o paciente aceitar um diagnóstico, né? Para todos nós, acho, né? Ah, putz, eu tenho uma doença crônica, eu sempre digo para os pacientes, eu entendo, eu sei que é um saco, assim como é um saco tomar remédio todos os dias. A gente sabe que é chato, não é legal. Só que é aquilo, eu achar que eu não tenho não vai fazer a doença sumir, não vai me fazer parar de sofrer. Então eu preciso cuidar. Mas é muito comum, os pacientes, muitos fazem arte. E aí, quando vem a crise, vem ainda pior, que é o principal, né? Dos abandonos aí. Não, isso eu aprendi com a professora Doris. No início, claro, um paciente mania psicótica, a gente não vai falar tudo bem, pode Não. parar o tratamento e tá tudo certo, porque a gente entende que aí é uma quebra com a realidade muito grande. Mas eu lembro de situações onde a pessoa vinha na consulta lá, né, e tal, não vou tomar mais, vou parar tudo, vou buscar outra coisa, tudo, e eu falava, a gente tem que convencer ele, porque ele vai piorar, o quadro vai ser mais resistente, e demorou muito para chegar nesse esquema, ele já dorme bem, não tem ideia de suicídio, ele não lembra, não é possível, ele não tá lembrando que ele tinha tudo isso, ele não tem crise de ansiedade mais, agora ele tem queda de energia de prazer, mas espera, né, vai melhorar. Sim. E ela falava, "Shh, cala a boca. A pessoa é dona de si mesma, tá? Sim. A gente explicou, a gente falou, entendeu? A gente, sim, tem um limite, assim, tem um limite ético das coisas, né? A pessoa, ela tem liberdade de fazer, né? Exceto suicídio, mania e tal, aí é uma distorção. Mas fora isso, uma pessoa lúcida, como a gente defendeu, você falou, né? Precisa chamar o psiquiatra para perguntar se ela pode fazer tatuagem, se ela pode fazer não sei o quê, Exato. Exato. cirurgia ou qualquer coisa. Não, ela tem condição de decidir. Uhum. E às vezes faz parte desse amadurecimento dela com a bipolaridade também, né? De Eu tenho um entender, né, que paciente precisa que eu tratar. brinco com ele, eu falo assim, ô fulano, na sua primeira temporada, você era difícil, você fumava maconha, você não parava. Agora eu tô muito feliz com o fulano, quase falei o nome, o fulano da segunda temporada, porque ele voltou depois de uns vários Não anos, né? tem. Eu falei, eu tô gostando muito mais da segunda temporada, porque assim, você parou de fumar, de usar, e agora os remédios fazem efeito, e tá vendo como é assim, muito mais legal, né? Mas precisava, não tinha como, né? Tem pessoas que precisam disso, desse amadurecimento, Sim. né? Dessas Sim. questões aí. Tem uma pessoa aqui perguntando, só para finalizar, eu acho importante, sobre a relação de compulsão alimentar, impulsividade alimentar com a bipolaridade. Sim, a questão da impulsividade alimentar é muito comum, né, nos períodos também, muitas vezes de ativação, né, embora na depressão muitas vezes pode acontecer, né, no sentido da pessoa não estar bem e acabar é, amenizando aquela dor com a comida, mas essas alterações alimentares, elas são muito comuns, e inclusive é o que os pacientes trazem muito essa coisa, o remédio engorda, que, não vou tomar lítio, porque o lítio vai fazer engordar, não vou tomar de valproato, enfim. E a gente vê que essas alterações no padrão alimentar, elas são muito comuns dentro dos episódios, né? Tem pacientes que percebem, que trazem claramente, olha, quando eu tô mais agitada, quando eu tô mais angustiada, eu como muito mais, eu quero mais doce, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou, quando eu tô muito eufórica, eu começo a fazer dietas extremamente restritivas e vou pra academia. Então, tem muito a ver com o nível de energia do nosso cérebro também. Então, é muito comum os transtornos alimentares, entre aspas, aparecerem aí dentro dos episódios. E assim, cada bipolar tem sua própria bipolaridade. Tem pessoas que a bipolaridade é vontade de tatuagem. Tem Exato. pessoas que é vontade de gastar. Tem pessoas que é sexo, e aplicativo, e bate-papo, e internet, e não sei o Isso. quê, e a mensagem, WhatsApp, nananã. Tem pessoas que é comida, Comida, né? exatamente. Nos estudos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica,
quase 90% dos indivíduos que mais obesos, super obesos, tinham bipolaridade ao longo da vida, né? Só que assim, nesses indivíduos é que o sintoma principal pegava nessa área do cérebro, né? Então não é que todas as pessoas que têm transtorno bipolar vão ser obesas, Exato. mas tem indivíduos que é o sintoma principal da pessoa, né? E ela ativa de uma forma compulsiva e descontrolada, uma grande quantidade de comida em curto intervalo de tempo, quase que vomitando, e daí isso aparece ali nos episódios, né? E é muito importante separar o que é efeito colateral do que é doença, mas isso, assim, eu acho que é praticamente difícil das pessoas acreditarem, porque isso elas, nos estudos controlados, quando a gente vê o remédio versus a farinha, dá para perceber que lítio, por exemplo, os remédios em É, geral, eles não dão diferença com quem estava consumindo o placebo. Então, de onde veio esse ganho de peso dos dois grupos que não deu diferença? Da doença. Só que na pessoa individual, ela não consegue acreditar às vezes nisso, porque ela acha que, não, doutor, se foi depois do lítio, então é o lítio. e os outros E não é profissionais também, verdade. né, Diego? E os próprios outros profissionais também, né? Recebo com muita frequência os pacientes, olha, porque o meu endócrino, enfim, tô dando esse exemplo, né? Falou que esse remédio engorda, então eu não vou tomar mais. E é o que eu sempre digo. Às vezes pessoas que já tomaram em outros momentos, que não tiveram relação, não ganharam peso, agora não querem tomar. Eu falo, tanto que às vezes outros profissionais também dificultam a nossa vida, né? Porque às vezes a gente perde um trabalho aí de anos tentando mostrar pra pessoa, né, que é uma primeira linha, por exemplo, enfim, é muito difícil. E ela tem que entender que a pessoa, ela é um todo, né? Exato. Então, ela quer que esteja magra, eu queria estar magra. Mas olha para sua vida, você está estável? Como é que a sua cabeça ela é um bloco de um monte de célula nervosa unida uma na outra e é um só. Então ele não vai conseguir separar e você ficar magra e perfeita, nananã, sendo que você não dorme, você tem ansiedade, seu pensamento está acelerado, seu humor está oscilando. Então é muito complexo isso. E as pessoas querem separar uma coisa da outra, né? Enfim, mas estamos aqui. Se deixar, a gente fica até meia-noite, porque eu Sim. tenho um carinho especial pela Karine, que, como vocês viram, é um poço de conhecimento e Mas eu de agradeço muito. entendimento nessa área. Mas é isso, obrigado. Imagina. E se quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo. Primeiro eu queria agradecer, né, Diego? Acho que todo mundo sabe da minha admiração por você e do quanto você tem um papel fundamental na minha história aí, né? Meu professor aí de quem me deu os primeiros passos aí dentro do transtorno bipolar, né? Desde 2015 aí, né? Foi 2016. E eu tenho um carinho muito grande e só gratidão, né? Enfim, sigo os seus passos ainda, continuo seguindo e vou continuar seguindo, porque é, sempre aprendi muito com você. Então, eu só queria agradecer e dizer para os pacientes que precisa tratar e que dá certo, né? Por mais que dê trabalho, a gente sofre junto com eles, né? Quantas vezes, quantas mensagens aí, Diego, não tô conseguindo, me ajuda. A gente sofre junto, mas a gente sabe Né? que dá certo, né? E que vale a pena. Então, a única coisa que eu queria deixar para que vocês não esqueçam, tratar vale a pena. Dá trabalho, muitas vezes é um caminho difícil, mas vale a pena. E muito obrigada pelo convite. Não, Saudade que de todo mundo aí. isso. Volte para São Paulo, volte para Quem São sabe um Paulo. dia. Com A criança pequena internet fica hoje em difícil. dia, você tá certa. Com a Facilitou. internet, nada Facilitou mudou, tá tudo muito. certo. Então, gente, boa semana, que fique tudo bem. Tomara que essa semana seja uma semana de melhora, de estabilização para vocês. Se não for, fiquem firmes, porque na vida tudo passa, até os momentos bons passam. Isso mesmo. Tchau, Tchau. tchau, gente. Boa noite.